Olá, amigos do canal! Tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam todos bem e prontos para falar de NFL. Antes de mais nada, não se esqueça, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo que é muito importante para o meu trabalho, tá? Vamos dar seguimento aí falando das divisões, né? Como foi cada uma no draft, como cada time draftou e tal. Você já deve ter visto o último vídeo, foi sobre a NFC East, e agora eu vou falar sobre a AFC West, né? Onde está inclusive o time que eu torço, que é o Denver Broncos. Então me deem licença aqui, vou pegar as listinhas. Denver Broncos, que tinha menos capital de draft que o normal, né? Afinal de contas trocou sua primeira e sua segunda rodada pelo Russell Wilson, mas tinha escolha de segunda rodada dos Rams na 64, e aí pegou o Nick Bonito, o Edge de Oklahoma, um jogador que casa muito com o sistema do Denver Broncos, um jogador interessante, com capacidade de flutuar, seja cobrindo um passe curto, seja fazendo um spy no quarterback ou indo na pressão. É um jogador para entrar nessa rotação com o Randy Gregory e com o Bradley Chubb, que inclusive ambos têm histórico de lesão. Então foi uma boa escolha na 64. Depois na 80 o Greg Dulcich, tight end de UCLA, desculpa. É um cara bom recebedor, com bom tamanho e tal. Vai formar uma dupla com o Albert Okwuegbunam. Uma escolha sólida, eu acho que dava para ser um pouquinho mais para baixo, mas Denver preferiu atacar já. E na 115 o Damaris Mathis, um cornerback de Pittsburgh, que vem para compor aí o elenco, ganhar espaço na rotação. Na 115 eu estou de acordo com o Mathis. Depois disso, só nomes que vêm para compor elenco, né? O Azurik, o interior defensive lineman, o Turner Yell, o safety de Oklahoma, e mais algumas escolhas. Eu acho que Denver poderia ter aproveitado melhor essas escolhas de quinta e sexta rodada, ter adicionado um pouco de valor, foi atrás de muitos body camps, caras com um bom atleticismo e tal, que vão disputar fundo de elenco. É uma filosofia que o George Paton gosta, mas eu acho que deu uma exagerada nesse ano. Para um time que não tinha primeira e segunda rodada, adicionar um pouco mais de talento imediato seria importante. Então fica uma sensação de um draft bem mediano, tá? Diferente do draft de 2021, que foi bem melhor. Entendo que o time não tinha tanto capital, mas eu acho que a parte final do uso não foi tão bem feita como deveria. Vamos seguindo aqui, depois disso temos o Kansas City Chiefs. Estou indo em ordem alfabética, tá, gente? Kansas City que focou na defesa nesse draft e fez um grande draft para mim. Saiu com 7 jogadores defensivos. Deixa eu até contar. 1, 2, 3, isso mesmo, 7, sendo 4 nos 2 primeiros dias. O time teve 5 escolhas nos 2 primeiros dias e saiu com 4 jogadores de defesa. Começando na primeira rodada, se movendo aí, né, da 29 para 21, para pegar o Trent McDuffie, trocou com o New England Patriots, conseguiu um cornerback para suprir a saída do Charvarius Ward, um jogador também muito elétrico, muito inteligente, com velocidade, com boa mudança de direção, que tacleia bem. Um jogador que é a cara dessa defesa do Steve Spagnuolo. Me agrada bastante aqui o Trent McDuffie nessa 21, e como o time não titubeou em usar um capital de draft extra, porque o time ainda tinha escolha número 30, e aí pegou um edge, né? O George Karlaftis, né? O grego, como é muito conhecido, vindo de Purdue. Um jogador muito explosivo no primeiro passo, atlético, bom contra a corrida, ainda precisa de algum aprimoramento, mas vai jogar no lado oposto ao Frank Clark, e para mim é o ideal. Assim você não precisa ficar movendo o Chris Jones. O time sofreu nisso ano passado, quando o Melvin Ingram não estava no elenco ainda. Então, muito promissor, e já começa a preparar uma sucessão do Clark, que tem um contrato bastante pesado e quando o time tiver oportunidade deve se livrar. Então, boas escolhas. E aí no dia 2 veio a escolha ofensiva mais interessante, né, com o Sky Moore, né? Sky Moore, na verdade a pronúncia mais correta. Jogador que vem de Western Michigan, um recebedor muito rápido, muito com mãos seguras, muito ágil, né, e que vai encaixar muito bem com o Patrick Mahomes. Então o time que perdeu o Tyreek Hill reforçou de uma maneira manufaturando. Trouxe Juju Smith-Schuster, Marquez Valdes-Scantling e agora o Sky Moore para complementar esse grupo. Você tem um quarterback que vai custar 35 milhões por ano, ele tem que fazer os seus recebedores jogar.
Então, assim, dá para entender não ter como pagar 30 milhões para o Tyreek Hill. Eu acho que é uma boa estratégia que o time fez. Seguindo o Brian Cook, o safety de Cincinnati, bom valor para aumentar a profundidade da posição, né, e pode se tornar um titular no futuro. E o Léo Kinal, linebacker de Wisconsin, um jogador muito atlético, muito agressivo, bom contra a corrida, mas que tem problemas no jogo de passe. Imagino eu que vai ser usado muito como blitzer. O Steve Spagnuolo, o coordenador, ama usar blitz e ele deve ser usado muito nessas situações atacando o quarterback. Depois ainda alguns valores no dia 3, como o Darren Kinner, que pode ser uma profundidade para a linha ofensiva, seja como tackle, seja como guard. Fecha um ótimo recrutamento do Kansas City Chiefs. Para mim, top 5 nesse ano. Tem um vídeo também que eu fiz, os 5 melhores recrutamentos, e esse aqui é um deles, sem dúvida nenhuma. Passando para o Las Vegas Raiders, outro time que também não tinha grande capital de draft, né? Usou muita coisa aí na troca pelo Davante Adams, tanto que a primeira escolha foi a escolha 90. E aí eu acho meio complicado você querer cobrar muito de um time que escolhe a primeira vez na 90. Mas dentro da limitação de capital de draft, eu acho que os Raiders fizeram um draft ok, né? Dearlon Parham é um bom offensive lineman, pode se tornar um titular no futuro, um bom guard. Zamir White na 122, um running back sólido, pesado, um cara que consegue ganhar jardas pós-contato, jogou aí na campeã nacional, na Georgia, né? E ainda mais que o time já declinou da opção do 5º ano do Josh Jacobs, então para mim uma alternativa inteligente. Neil Farrell, o interior defensive lineman de LSU, eu não gosto tanto, mas o Matthew Butler de Tennessee é um jogador que tem coisas a serem desenvolvidas, tem potencial na 175, então me agrada bastante, então acaba meio compensando, né? E aí alguns outros jogadores, como o Taylor Mumford e o Brittany Brown, que vêm compor mais elenco. Mas com as limitações de capital de draft, eu gostei do que o Las Vegas Raiders fez, sabe? Eu achei que foi um draft bem interessante dos Raiders e reforça um time que já é bom, né? Se conseguir ajeitar aquela linha ofensiva, que ano passado teve alguns problemas e tal, eu acho que vai ser bem interessante. E passando para o último time da divisão, o Los Angeles Chargers, outro time que também não tinha todo o capital de draft, gastou na troca pelo Khalil Mack, né? Gastou segunda rodada na troca pelo Khalil Mack e tal. Então, teve algumas coisinhas a menos aí, mas fez um draft sólido, dá para dizer que sólido. Primeira rodada saiu com o Zion Johnson, guard de Boston College. Adoro essa escolha. Jogador que vai ajudar no jogo corrido, que vai proteger o Justin Herbert. E com isso o Matt Filler deve pular para offensive tackle. Eu acho que é uma escolha bem interessante. Na terceira rodada o JT Woods, o safety. Mas ele é um safety que roda pelo meio do campo, que pode jogar como níquel, que faz diversas funções. Então traz essa versatilidade. Também é um jogador que eu gosto. Quarta rodada o Isaiah Spiller, um bom running back, né? Acho interessante aqui. E aí depois vem jogadores mais para compor elenco, como o Otito Bonilla, que eu acho que na quinta rodada ainda é um valor que eu não gosto tanto. O Jamari Seiler de Georgia, que é um jogador que pode ser interessante, um guard reserva. E o Jasir Taylor e o Dinner Leonard, que eu não conheço, de Ole Miss. E mais um fullback lá atrás, o Zander Horvath, de Purdue. Um draft também sólido, não mais que isso, dos Chargers e tal. Eu acho que talvez tivesse investido um pouquinho mais na linha defensiva, mas o time contratou alguns jogadores, acha que talvez um linebacker tivesse me agradado mais se tivesse aí para ajudar essa rotação dos Chargers. Mas não dá para dizer que foi um draft ruim, não. A verdade é que nenhum draft dessa divisão foi ruim, né? Ficou um gostinho um pouquinho amargo do Denver Broncos, mas quando a gente para olhar, são escolhas de dia 3 também, não é tão ruim e tal. Então, assim, para mim o Kansas City Chiefs teve o melhor draft, o Las Vegas Raiders em logo depois, os Chargers e os Broncos. Mas a diferença do 2, 3 e 4 é pequena, porque todos tiveram um capital de draft comprometido nas trocas. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like. Em breve voltamos com mais divisões. Como eu falei, já foi NFC East, agora é AFC West e em breve a próxima. Valeu e tchau!